capítulo 1, nós vamos ler o versículo 19. Mateus 1, 19, é o texto que nós vamos ler. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Pode preparar sua Bíblia. Pastor, vou desligar o duel e vou conseguir entrar no meu, tá? Vou tentar colocar aqui a tela cheia. Ok? Mateus, capítulo 1, versículo 19. O Senhor me inspirou essa mensagem durante a semana. Nós vamos falar sobre um personagem que não é muito falado na Bíblia, né? Não é muito mencionado, mas é um personagem de grande valor, de grande importância no Evangelho, que é o José, né? O pai adotivo de Jesus. E Deus colocou uma mensagem no meu coração sobre a vida de José, sobre o que a Bíblia fala sobre José. Eu quero compartilhar nessa mensagem de Natal sobre o que podemos aprender com José. É o tema da nossa passagem de hoje, né? O que podemos aprender com esse homem? Tem 3 coisas que nós podemos aprender com a vida de José, desse homem de Deus, desse homem escolhido por Deus para poder criar Jesus nos seus primeiros anos de vida, né? Nós entendemos que José efetivamente participou da vida de Jesus pelo menos até os seus 12 anos. Acreditamos que após Jesus entrar, né, na sua adolescência, depois daquele episódio, quando ele esteve no templo debatendo com os doutores da lei, José ele não aparece mais. Acreditamos que ali José tenha partido para o Senhor, para que Deus se torne efetivamente o pai de Jesus, de uma maneira muito direta, assim como Deus fez com Salomão. Se a gente pega a história de Salomão, nós vamos ver que Deus fala com Davi que ele seria o pai de Salomão. E o que acontece, né? E a gente tem que entender um pouquinho as coisas, o contexto histórico. A tradição em Israel é que a mãe efetivamente domine completamente sobre a criança até a sua idade, até a adolescência, até 12 anos. A partir de 12 anos, de 13 anos, quando a criança ela passa a ser um adolescente, a tradição de Israel diz que o pai assume. Então é mais ou menos assim, né? A última palavra em qualquer situação entre a mãe e a criança e o pai é da mãe. Se o pai tem uma decisão e a mãe tem outra, e os dois ali têm que tomar uma decisão, então até 12 anos, né, a gente costuma falar, fala com a sua mãe, é a sua mãe que decide. A partir da adolescência, é o pai que toma a decisão. É lógico que isso não invalida e não tira a responsabilidade do pai até os 12 anos e nem tira a responsabilidade da mãe a partir dos 12, mas na tradição israelense era assim que funcionava. Então, quando o pai era presente para passar toda a informação, muitas vezes até da profissão, no caso do menino, né? Ele era treinado na profissão do seu pai. Então, nesse momento, então, Deus assume essa paternidade, esse ensinamento. Aconteceu isso com Salomão e cremos que aconteceu o mesmo aqui com Jesus. Então, a partir dali da adolescência de Jesus, então José ele deve provavelmente ter ido morar no céu com o pai, e Jesus aqui na terra teve por pai ao nosso Deus. Mas no nascimento de Jesus, José ele é um personagem de extrema relevância, de extrema importância, a ponto de o Senhor falar com ele diversas vezes. E é sobre isso que nós vamos aprender, sobre qual é a importância de José, o que podemos aprender com José sobre o nascimento de Jesus. Bom, quem era José? José era um homem que era descendente de rei, tá?
apesar dele não ser muito mencionado no Evangelho, ele tem uma extrema importância, descendente do rei Davi, descendente do rei Salomão, mas um carpinteiro, um descendente de rei, de vida simples, de vida humilde. José não era o que podemos dizer assim, de pobrezinho, seria hoje uma pessoa de classe média, né? Porque ele era carpinteiro, uma profissão que se exigia muito, então ele era reconhecido pela sua profissão, né? A gente vai ver as pessoas depois falando sobre José, falando assim, mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Então ele era um homem que era reconhecido pela sua profissão. Então José, ele tinha essa importância ali na sociedade, mas um homem simples. E o que a Bíblia vai falar sobre José? A Bíblia vai dizer que José era um homem justo. Então vamos ler Mateus 1, de 19 a 25. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas de receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Então, vamos imaginar, irmãos, primeiro essa cena. Se você pegar o livro de Lucas, você vai reparar, ele vai contar a história com detalhes. Maria, ela recebe a visita de um anjo, né, e que fala, salve, agraciada do Senhor, e lhe conta o projeto de Deus, que ela, mesmo sendo ainda virgem, daria luz a um filho. Ela fala, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo fala para Maria que descerá sobre ela o Espírito Santo, o poder do Altíssimo lhe envolverá, então ela conceberá. E ela, então, aceita esse chamado, né? Maria também foi fenomenal, ela aceita esse chamado e fala, cumpre em mim a vontade do Senhor. E o anjo fala para ela, Maria, olha, o sinal de que isso é verdade é que Isabel, sua prima, que já idosa, também está grávida. Maria, ela sai, vai visitar Isabel, e ali João Batista, filho de Isabel, fica eufórico quando ouve a voz de Maria, e aí tem ali toda uma cena linda que você pode ler em Lucas. Agora vamos pegar isso e trazer Maria contando essa história para José. Né? Imagina ali Maria, José, quero falar com você. Ah, Maria, o que aconteceu? Não, um anjo do Senhor me visitou. É mesmo, Maria? Que bênção. E o que ele falou? Não, ele falou que eu vou engravidar de Deus, que vai cumprir em mim a profecia. E eu já estou grávida. Porque do Espírito Santo, olha. José ouve aquilo tudo, eu imagino que não com uma cara muito festiva, muito alegre, e aí ele, como homem justo, ele pode tomar uma decisão. Por quê? José lhe recebe uma informação, é despertado nele uma crença, e ele passa a ter uma escolha. A informação que ele recebeu, minha noiva está grávida, eu não sou o pai, e ela diz que o pai é o Espírito de Deus. Essa é a informação que ele tem. Em cima dessa informação,
ele começa a ter uma crença. Qual a crença? Que Maria está mentindo, que ela me traiu e pensa que eu sou um idiota para acreditar num negócio absurdo desse. Qual a escolha que Moisés tem? Que José tem? Ele poderia falar aos anciões que a sua noiva está grávida e ele não é o pai. Qual a consequência disso? Ela seria condenada por morte por apedrejamento. E, segundo a tradição, José atiraria a primeira pedra. Então, ao receber essa informação e não acreditar em Maria, entenda, a informação era uma e a crença era outra. Às vezes você ouve uma coisa e você tira conclusões sobre aquilo que você está ouvindo. Você processa aquela informação e você mesmo cria as crenças daquilo que você ouviu. Então, ele tem uma informação, ele cria uma crença. Qual a crença? Que Maria está errada, que Maria mentiu, que Maria o traiu. E aí ele agora tem uma escolha. Qual a escolha? Eu posso fazer, revelar a todos, difamar, ou seja, falar para todos o que Maria fez, me trair, segundo a crença que ele mesmo elaborou, ou eu vou embora, porque eu não quero ver Maria sendo apedrejada. Eu não quero ver Maria sofrendo esse dano. Não vai ser eu que vou acusar Maria diante dos anciões por aquilo que ela fez de errado. Então, repare, Moisés tem uma informação, essa informação gera nele uma crença, e essa crença faz com que ele tome uma decisão. Só que José, ele era um homem justo. E por ser justo, mesmo acreditando que Maria estava mentindo, que Maria estava fazendo coisas erradas, que Maria o tinha traído, a sua justiça prevalece na hora dele tomar uma decisão. E é isso que nós devemos pensar. Será que nesse Natal, será que na nossa vida, quem é que tem impulsionado as nossas decisões? Qual é o sentimento que tem direcionado a nossa tomada de ação? E o capítulo 1 de Mateus, verso 19, diz: José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. A pessoa, quando ela é justa, e aí nós temos que entender isso, a justiça diante de Deus, quando a Bíblia fala de justiça, aponta muito mais para o perdão, para a absolvição, porque a justiça de Deus é operada na cruz com Cristo, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Então, a justiça de Deus, ela aponta para o perdão, para a regeneração, para o arrependimento. Ela aponta para o apagar do passado, para não te punir pelas suas ações, mas te perdoar. O juízo aponta para o castigo, para a sentença. Mas a justiça, quando a Bíblia fala que uma pessoa era justa, quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa que está inclinada a perdoar, a não ver o mal, a não se vingar. Quantas pessoas nesse Natal se vingaram, né? Tivemos aí tragédias no dia de Natal, mulheres que morreram. Aquele caso daquela juíza que o marido a matou na frente das próprias filhas.
Um outro caso na Bahia, que um marido matou a mulher no quarto com um tiro. Quantas pessoas se vingaram nesse Natal? Deixando de ir na casa de um parente que o convidou, ou deixando de estar em algum tipo de ambiente, não pela Covid. Talvez a Covid tenha sido apenas uma desculpa para não ir em algum lugar, porque alguém estaria presente ali e você não queria estar com aquela pessoa e você acabou punindo todos os familiares com a sua ausência. É uma maneira de se vingar. Ou numa reunião de família, quantas são as vezes que as pessoas começam a trocar farpas e difamar uns aos outros, e falar mal uns dos outros, e começar a apontar os defeitos uns dos outros, e muitas vezes sem aquela pessoa estar presente, falando pelas costas. Olha só, o justo não difama, o justo não fala mal. José acreditava fielmente que Maria o havia traído, que Maria o havia enganado e engravidado de um outro homem, ainda tinha inventado essa história de que ela tinha engravidado do Espírito Santo. Mas ele, por ser justo, falou: se as pessoas vão conhecer quem é Maria e o que ela fez de errado, não será pela minha boca. Ele não difama. E quantas vezes, irmão, nós vemos isso acontecer? Talvez você que está nos assistindo, vendo esse vídeo depois, você sofreu algo durante esse ano, alguém te prejudicou, alguém te magoou, alguém fez algo que traiu a sua confiança, e você fica contando para todo mundo o que aconteceu. Não, porque fulano fez isso comigo, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, difamando a pessoa. Mães que difamam o ex-marido para os filhos, pais que difamam a ex-mulher para os filhos, para os seus pais. Entenda, quando a gente fala mal de alguém, a gente está tentando trazer aliados para a gente e colocar pessoas contra aquela outra. Mas José, mesmo entendendo que Maria estava errada, ele decide: não vai ser da minha boca que os outros vão conhecer o que ela fez. Ele decide, porque ele era justo, não difamá-la, não contar isso, não fazê-la passar pelo processo de julgamento, não apedrejá-la. José era um cara incrível. Então, podemos aprender com José que o justo não difama, ainda que acredite ter razão. Que o justo não busca vingança. Ele poderia falar: Maria, você está louca, Maria. Como é que você me trai? Ainda vem inventar uma história dessa? Que negócio absurdo. Onde já se viu? Agora tu ainda quer usar a Bíblia para poder esconder e mascarar os teus erros? Você vai ver só, você vai me pagar. Eu ia casar com você, mas agora eu vou falar com os anciões, você vai ser apedrejado e eu vou tacar a primeira pedra em você. Mas ele abre mão de tacar a primeira pedra. Será que nós, queridos, temos tido a prática de abrir mão de tacar a primeira pedra em quem nos ofende, em quem nos prejudica, em quem nos agride, em quem nos trata mal? Ser justo é não difamar. Ser justo é abrir mão de atirar a primeira pedra. Não porque viu em si algum pecado, como no caso
da mulher adulta, que Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não nesse caso, mas você talvez seja realmente a vítima. Talvez você realmente, nessa situação, não tenha nenhum pecado. Talvez você tenha o direito total de tacar a primeira pedra, porque o que fizeram é absurdo, mas o justo abre mão de tacar a primeira pedra. Talvez seja por isso que este casal foi escolhido. Maria tem as suas qualidades, mas nós não vamos focar hoje em Maria. Mas olha que qualidade linda de José. Será que nós somos pessoas que a Bíblia poderia descrever como pessoas justas sobre esta terra? Será que quando Deus, o Espírito Santo, falar sobre nós, ele pode falar assim, olha, o Rafael é um homem justo, porque ele não difama, porque ele não fala mal de ninguém, porque ele não quer vingança, porque ele é uma pessoa que quando lhe ofendem, ele não tenta retrucar, ele não tenta mostrar que ele pode tacar a primeira pedra, mas ele abre mão do direito de tacar a primeira pedra, porque ele é justo. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu fiquei me questionando qual é a escrita. Se Deus tivesse que escrever algo sobre mim, o que Deus escreveria? E eu pergunto a você, nesse Natal, o que Deus escreveria sobre seu comportamento na noite de Natal? O que Deus escreveria sobre nosso comportamento? Bom é que o Espírito Santo possa escrever que somos todos pessoas justas. Porque o justo não busca vingança, não difama, e não quer ver o mal de quem lhe causa mal. E José, então, ele toma a decisão de não falar de Maria, mas sair secretamente, porque ele não queria ver o mal da mulher que tinha lhe causado o mal. Olha que coisa. Na cabeça de José, Maria era uma traidora, uma mentirosa, e ainda estava usando a palavra e o Senhor para justificar os seus erros, lubridiar os seus erros. Mas ainda assim, ele não queria ver o mal de Maria. José era um cara incrível. José, então, ele decide, e aí ele adormece. É algo, irmãos, de tirar o sono, mas José consegue ter paz ou cansaço para dormir. A gente não sabe se ele dormiu de cansaço ou se ele, de tanto pensar no que queria fazer e vencido pelo cansaço, ele dorme, mas o fato é que ele dormiu. E aí eu quero, mais uma coisa que aprendemos com isso. Muitas vezes Deus fala com a gente no momento de profunda tribulação, de profunda dor. Imagina a dor que José estava sentindo. A sua noiva vem lhe contar que está grávida, que ele logicamente não era o pai, porque ele não tinha tido relações com ela, ele sabia disso. A sua noiva que lhe prometeu fidelidade, que lhe prometeu uma vida de conjunto, que lhe prometeu um monte de coisa, está grávida, ainda vem dizer que é do Espírito Santo. Mas José consegue descansar. E eu quero te dizer algo, queridos. Às vezes está faltando você descansar para ouvir Deus falar contigo. Às vezes está precisando você, no meio dessas tribulações, dores e angústia, você descansar para ouvir Deus ministrar ao seu coração. Quando finalmente José descansa disso tudo, o versículo 20 do capítulo 1 de Mateus diz, projetando o quê? Deixá-la secretamente, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José,
filho de Davi, ou seja, José, da descendência de reis, ou seja, eu sei quem você é. Irmãos, Jesus sabe quem é você. Jesus sabe da sua história. Jesus sabe dos seus sentimentos. Ele não te abandonou. José, filho de Davi, eu conheço a sua história. Não tenhas medo em receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, José, a crença que você teve é errada. Maria está falando a verdade. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, então ali agora o anjo protege Maria, fala, José, Maria está falando a verdade, ela continua virgem, ela não te traiu. A informação, a leitura que você fez dos fatos estão erradas. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos leituras enganosas dos fatos? Vemos uma cena, recebemos uma informação e fazemos, a partir daquela informação, toda uma conjuntura de fatos e verdades que decidimos acreditar que, na verdade, são falsas, são equivocadas, são mentirosas. Quantas vezes nesse Natal, famílias tomaram decisões baseadas em coisas que foram criadas e só existem na nossa mente? Você ouviu um pedaço de uma frase, um pedaço de uma informação, uma cena pela metade, e você cria todo o pano de fundo. José, ele tinha criado toda uma história de traição dentro de sua cabeça, mas a sua justiça não permitiu difamá-la, não permitiu vê-la sofrer, mas ele não acreditava em Maria. E quantas vezes tem coisas que parecem ser mentirosas, mas não são, você sabia disso? Assim como tem coisas que parecem ser verdades e são mentiras, tem coisas que parecem ser mentirosas e não são mentiras. Talvez aquela pessoa falou assim, olha, mas eu não quis te magoar, eu não falei isso, não foi isso que eu quis te dizer, e a pessoa está ali, não, mas você falou, você disse, e tá, mas não foi bem assim, não é esse o contexto. A pessoa está explicando que a intenção não era essa, está explicando como é que é, mas você já criou uma crença, você já criou um pano de fundo e você não quer se dissolver dele. Cuidado. Então, o anjo do Senhor aparece a José, acalma o coração e fala, cara, tudo que você está achando sobre Maria está errado. Maria é uma menina honesta. Ela continua virgem. O que veio sobre ela é do Espírito Santo, sim. Ela falou a verdade, sim. Então, não tenha medo de viver com Maria, porque ela é uma pessoa verdadeira. Entenda que toda ideia que José criou estava errada. Às vezes, queridos, nós criamos ideias erradas. Nós completamos a história de maneira errada. Vemos uma cena, ouvimos uma palavra e criamos o completar daquela cena, o completar daquela frase, o completar daquela palavra, a entonação daquela voz, e o pior é que a gente completa sempre para o lado errado, sempre para o lado do mal, sempre como se aquela pessoa quisesse nos prejudicar. E às vezes não é assim. Não, fulano me olhou torto, é porque não gosta de mim,
porque me deu um bom dia atravessado, porque isso. Aí você começa a conjecturar um monte de cena na tua cabeça que nunca existiu. Problemas que só existem num lugar no universo, na sua própria cabeça. Não tenha medo de receber Maria. O que você pensa, as conclusões que você chegou sobre a informação que você teve, não são verdadeiras. Você não é um homem traído, você é uma pessoa escolhida. É o que o anjo está falando para ele. Você não é um homem traído pela noiva, você é uma pessoa escolhida por Deus para, junto com esta mulher, gerarem, criarem, né? Ela vai ali dar a geração, mas para criarem o Filho de Deus no seu ministério terreno, durante a sua infância. Às vezes você está vendo uma situação como uma situação de traição, de dor, de amargura, mas, na verdade, se você mudar o foco, você vai ver que você é uma pessoa escolhida por Deus para um grande ministério, para uma grande obra, para um grande feito. E quando eu falo de ministério, querido, eu não estou falando apenas de ministério dentro da igreja, mas essa ação que está acontecendo com você, talvez seja para Deus te abençoar na sua vida profissional, porque através da sua profissão você vai abençoar outras pessoas. Não interprete tudo como sendo algo ruim. Não interprete tudo que você ouve. Não complete as histórias com coisas negativas. Tente olhar a vida de um jeito um pouco mais positivo. Eduque a sua mente a pensar, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu não estou errado? Deixa eu investigar um pouco mais. E aí, José recebe Maria, e a Bíblia é clara aqui no versículo 25, ele, porém, não teve relações com ela até que deu à luz a um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus, que foi o nome que o anjo disse que era para ele colocar. Aí vai acontecer o seguinte: os reis magos, na noite que Jesus foi, a gente vê o presépio, né? Jesus, Maria, José, os pastores e os reis magos. Os reis não chegaram na noite de nascimento de Jesus, chegaram bem depois. A Bíblia vai dizer que Jesus já estava em casa. Estava em casa, ele estava na casa dele, não estava mais na manjedoura, não estava mais lá entre os bichinhos. Quando os reis magos chegam, então os reis magos não chegaram na noite do nascimento, chegaram depois do nascimento de Jesus, bem depois. Mas há toda uma história ali, porque os reis chegam na cidade perguntando pelo nascimento do rei dos judeus, que eles viram a sua estrela, e os reis visitam o casal, visitam ali o menino, e o rei daquela região, com medo daquela situação, ele decide matar todas as crianças daquela região para matar Jesus. E aí o anjo aparece, olha só, capítulo 2 de Mateus, versículo 13. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procura o menino para o matar. Levanta, toma o menino e sua mãe, ou seja, toma a sua família, não é sozinho, e foge. Queridos, às vezes, a melhor maneira de proteger a nossa família é mudar o ambiente que a nossa família está sendo criada. Se afastar daqueles que procuram o nosso mal. Entenda, mas o afastar
ele tem que ser algo direcionado por Deus, e não pelas nossas emoções, não pelas nossas dores, não pelos nossos achismos. José queria se afastar de Maria, porque ele achou que Maria estava mentindo. O anjo falou, não se afaste dela. Mas agora Deus manda, através de um anjo, José, se afasta da cidade, vai para bem longe, vai para o Egito, se afasta do ambiente. Às vezes é preciso, e eu quero te dizer uma coisa, nem toda batalha você precisa lutar. Nem toda vez que você se levantar, você tem que se levantar para guerrear. Às vezes, a solução está em evitar o confronto. Fugir, no sentido de mudar o ambiente, não está mais na área de conflito. Nem toda batalha, nem toda palavra para você ficar tirando satisfação, para você ficar de uma maneira assim, querendo tirar tudo em pratos limpos, resolver todas as coisas. Nem sempre esse é o melhor caminho. Às vezes é melhor simplesmente você sair. A Bíblia fala assim, repreenda o tolo e trarás agravo para si. Repreenda o sábio e receberás o louvor de sua boca. Nós, esse fim de semana, vivemos uma situação parecida com isso. Tem coisas que não adianta falar, só é melhor orar. Eu e Bia oramos, estávamos muito incomodados com uma situação que estávamos vivendo, e oramos, pedimos uma intervenção divina, e a intervenção veio. E aquilo que nos incomodava parou. Cerca de 20 minutos depois que a gente orou junto, dobramos o nosso joelho no nosso quarto e oramos. E parecia que o negócio ia voltar. Ontem à noite, eu estava no portão com a Sarinha, brincando, e eu vi a conversa das pessoas, e eu ali orei, falei, Senhor, não permita que isso aconteça. Não permita, Senhor, e orei, e Deus não permitiu. O carro que ia sair para buscar uma galera para fazer uma festa, não sequer pegou. Eu falei, Senhor, o pessoal, vamos fazer uma festa, vamos fazer isso, vou aí buscar vocês. Eu falei assim, Senhor, não permita que esse carro volte cheio de gente para fazer esse barulho de novo aqui, Senhor. Começamos a orar, e a pessoa entrou no carro, tentou ligar, o carro tentou. No final, deixou o carro descer para ver se pegava no tranco, e nem no tranco estava pegando. Às vezes não vale a pena você discutir, basta você orar. Confia que Deus está cuidando de você. E se Deus falou para você, acalma teu coração, sai daí, não fica mais com essas pessoas, vai para outro ambiente, você levanta e sai. Nem toda guerra é para ser vencida, nem toda guerra é para ser lutada. Às vezes, a nossa vitória está em sair, em deixar para lá, em falar, não vale a pena. Não vale a pena. Então, José, ele se levanta e sai. Ele se levanta e fala, não, entenda, José sai da sua casa, José sai do seu povo, José sai dos seus parentes, José sai do seu conforto, José sai da toda aquela situação que era para ele confortável, para um lugar que ele não tinha casa, não tinha parente, não tinha conforto, mas isso salvou a vida de Jesus. Então, às vezes, você fica assim, mas eu vou perder isso, vou perder aquilo, eu vou perder. Querido, às vezes, é justamente o perder que vai te salvar. Nem toda luta, nem toda vez que você se levantar,
é para você lutar. Talvez você precise se levantar e sair, e fugir, e deixar essas pessoas que te maltratam de lado. Você não precisa ficar num ambiente de pessoas que querem te matar. Você não precisa ficar ao lado de um homem violento que te bate. Você não precisa ficar numa casa que as pessoas te maltratam, te faz de gato e sapato. Não precisa. Mas isso tem que ser direcionado por Deus. A ordem do anjo foi agora, levante e sai. Você não precisa ficar numa igreja que não te ama. Você vai para a igreja, volta da igreja mais aborrecido do que você entrou. Em vez de você estar na igreja, que é um lugar para receber uma palavra, você vai na igreja e sai de lá mal, porque é isso, é aquilo outro, é disse-me-disse, é fofoca, é isso, é aquilo. Ora, o Senhor fala assim, será que não está na hora de eu sair daqui, não? De eu ir para um outro lugar? Às vezes você mora numa casa, numa vizinhança, você fala assim, não está na hora de eu mudar de vizinhança? Às vezes, querida, a sua vitória está em sair. Então, José levanta e sai, e vai para outro lugar. Quero cumprimentar aí a Raquel, que deu um alô para a gente ali, Pai do Senhor, Raquel, estou vendo aqui no YouTube. Então, logo depois, no 1:19, olha o que acontece. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Agora José, ele se levanta para voltar. Entenda, tem a hora de sair, tem a hora de voltar. Mas isso tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Não pode ser uma decisão tomada em cima das emoções, das conjecturas, das coisas que a nossa mente inventa, mas tem que ser uma palavra direcionada do céu. É hora de ir, é hora de voltar. Então José volta, com medo de ir para Galiléia, o anjo lhe manda ir, com medo de voltar para Belém, o anjo lhe manda ir para a região da Galiléia, aonde ele vai morar em Nazaré, para que Jesus seja chamado Jesus o Nazareno, que dá nome à nossa igreja, Igreja do Nazareno, Igreja de Jesus o Nazareno. Por isso somos a Igreja do Nazareno. Entenda que o lugar que você vai estar tem que ser o local do propósito de Deus na sua vida. Até Jesus ir para o Egito e ser chamado, havia um propósito, que havia uma profecia que falava que do Egito foi chamado. Aonde você está, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você congrega, tem que ser um lugar direcionado por Deus. E se há um propósito ali, você pode falar, Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Então agora José e sua família, ele se levanta e volta. E de novo o anjo fala, José, não é só você, mas é você, a mãe e o menino. O responsável é você. É interessante que o anjo não fala mais com Maria, só fala com José. Olha a importância que tem José como chefe da casa, como responsável. O anjo fala com José, direciona José, direciona a sua vida, a sua história. E eu quero te perguntar, querido, eu quero te fazer essa reflexão. Você tem estado aonde Deus te manda estar? Nós temos estado aonde Deus manda que a gente esteja? Ou a gente tem decidido se colocar ou estar em lugares baseados nas nossas emoções? Baseado nas nossas conjecturas, nas histórias que a nossa própria mente criou. Não, eu não vou estar com fulano. Não, eu não quero estar ali porque tem
Beltrano. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque eu não gosto de... É sempre eu não gosto, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Nunca é, deixa o Espírito Santo fluir. Nunca é, qual é a tua vontade, Deus? Senhor, o Senhor quer que eu esteja lá? É sempre guiado pelas nossas emoções, nunca pela vontade de Deus. Então aqui José, ele vai e volta, mas sempre guiado por Deus, sempre guiado por uma ação divina, não pelas suas crenças e emoções, mas por aquilo que Deus tinha de propósito na vida dele, na vida de Maria e na vida de Jesus. Entenda, o lugar aonde você vai passar cada dia da sua vida é importante. Porque aquele lugar pode determinar um monte de coisas. Então, para pensar hoje e pergunta, Jesus, eu estou indo para os lugares que o Senhor quer que eu vá? Eu estou ficando nos lugares que o Senhor quer que eu fique? Eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer que eu viva? Se não, Jesus, me ensina a tomar a decisão de estar onde o Senhor quer que eu esteja. O que podemos aprender com José? Que nem tudo que parece mentira engano é, e que a nossa mente pode nos levar a pensar coisas sobre pessoas que não são verdadeiras. Podemos aprender com José que fugir e sair do lugar de perigo, às vezes, é a melhor solução, que nem todas as lutas temos que enfrentar, que nem todas as batalhas temos que lutar. Mas quando Deus nos direcionar a ficar quietos e a sair, devemos sair. O que aprendemos com José? Que há um momento de sair, mas há um momento de voltar. Há um momento de retornar. Há um momento de voltarmos ao lugar de onde saímos. Mas tudo é dirigido por Deus. E eu quero te fazer um convite, encerrando essa palavra, antes de orar pela sua vida. Que você faça um momento de reflexão e pense: será que eu tenho criado conjecturas e ideias erradas sobre pessoas, fatos sobre a minha vida? Ou eu tenho vivido a verdade do que Deus tem para mim? José poderia ter estragado toda a sua vida fugindo de Maria, porque pensou que ela tinha traído ele. Porque não acreditou em algo que era verdadeiro, mas parecia ser mentira. E você tem tomado decisões baseado nas crenças que você mesmo criou na sua cabeça? Ou tem tomado decisões baseadas no que Deus tem falado com você? Mas, pastor, Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus, Deus não é. Calma. Então, antes de tomar uma decisão, peça conselho. Se Deus ainda não fala diretamente com você, ontem eu ouvi uma frase conversando com meu irmão e eu falei assim, é verdade. Ele falou assim, Rafa, ele me chama de Rafa, né? Rafa, Deus às vezes não fala com as pessoas porque as pessoas não têm condição de obedecer o que Deus falar. Então Deus não fala, porque se Deus falar e a pessoa não obedecer, ela entra direto no pecado de rebelião. Então é melhor deixá-la na ignorância, porque não adianta falar. Então às vezes Deus não fala com você diretamente, talvez seja porque você ainda não está preparado para ouvir. Porque, irmão, quando Deus fala, Ele quer que cumpra, e cumpra rápido. Mas você pode pedir um conselho, você pode ler a Bíblia, você pode nos ligar, você pode falar, pastor, estou com uma dúvida sobre isso, eu ouvi tal coisa, será que eu estou ouvindo bem? E aí vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos, e Deus vai se revelar de alguma maneira. Você pode pedir um conselho a alguém que está te discipulando, você tem como. O que você não pode, pedir um conselho às pessoas mais próximas, que são homens e mulheres de Deus, perto de você. E aí eu quero te dar uma dica.
Pergunta para as pessoas que vivem com você se você tem reclamado da vida. Se você tem reclamado de pessoas, de fatos, ou se você tem generalizado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, quando é traída, ela costuma falar muito do fato daquela traição, daquela ação, daquela pessoa. Ou fala do fato, ou fala da ação. Mas quando o negócio já está mais complicado, ela fala de todo mundo. Fala, todo mundo é igual. Por exemplo, uma pessoa que foi decepcionada na igreja, ela vai falar mal de todas as igrejas. Ou ela vai falar mal especificamente daquela igreja ou da pessoa que o decepcionou. Talvez você seja uma pessoa que repete a mesma reclamação muitas vezes. Porque criou uma história que vai além da informação, como José tinha criado. E eu quero te fazer esse convite. Como é que você vai saber? Se você não consegue fazer uma autoanálise, pergunte para as pessoas que convivem com você. Eu costumo reclamar muito da mesma coisa? E se a resposta for sim, e não fica tentando dizer, não, é mentira, não é verdade, não. Ouça aquilo como algo bom para você e fala, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu estou sendo guiado pela dor, por isso eu falo tanto dessa dor. Por isso eu falo tanto, por isso eu estou tomando decisões erradas, baseado numa história que só existe na minha cabeça muitas vezes, como José ia fazer. Olha como, quando você é direcionado por Deus, tudo vai se encaixando, Deus vai abençoando. Tu acha que José foi para o Egito com a mão na frente e outra atrás? Não. Ele recebeu ouro, incenso e mirra, que eram 3 coisas caríssimas, justamente para financiar a sua viagem e a sua estadia no Egito e a sua volta. Deus providenciou tudo. Deram para a criança, mas tu acha que foi Jesus que administrou o ouro, a incenso e a mirra? Foi José e Maria. Quando Deus está no controle, ele providencia o meio de ir e o meio de voltar. A pergunta é, será que Deus está no controle das tuas decisões? E essa mensagem de Natal eu quero deixar para você. Aprenda com José, que viveu o primeiro Natal. E porque ele viveu o primeiro Natal de maneira correta, hoje, 2020, nós estamos aqui falando dele e aprendendo com ele. Então, que essa seja a mensagem de Natal para a sua vida. Não criar histórias, não criar ilusões sobre informações, mas descansar em Deus para que o Senhor nos revele de toda a verdade. Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu abençoo esse teu filho, essa tua filha que está vendo, ó Deus, agora este vídeo, essa mensagem de Natal, e que teu Espírito, ó Deus, continue a abençoar, e teu filho, a tua filha possa viver na verdade, na direção do teu Espírito, para viver uma vida plena de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Porque o Senhor, quando vivemos a tua vontade, o Senhor nos livra do perigo, o Senhor financia, Deus, a nossa vida, o Senhor faz, ó Pai, coisas maravilhosas em nós. Em ano de 2021, eu tenho certeza, Deus, que será um ano de bênção, um ano de crescimento, um ano de vitória, um ano, Senhor, de honras e majestade. Por isso, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, caiam por terra agora, Deus, toda a ideia maligna, Pai, que está, ó Pai, aí impedindo teu filho e a tua filha, Senhor, de crescer em ti. Que toda, Senhor, imaginação, conjecturação, que toda, Deus, ação, ó Pai, de engano, seja agora desfeita pela verdade da tua palavra. E o teu povo possa viver plenamente a tua verdade, ó Deus. Se é hora de sair, financie, dê um método, dê um jeito e leva. Se é hora de voltar, traga de volta.
mas que o nosso entrar e nosso sair, nosso levantar e o nosso sentar, seja guiado pelo Teu Espírito, e não, ó Deus, pelas ideias que nós possamos ter, baseado nas informações que temos. José, ó Deus, ele ia tomar uma decisão errada, porque, Senhor, não estava vendo com a Tua verdade. Mas a partir do momento que ele pôde ver a Tua verdade, ele pôde, ó Pai, tomar as decisões certas. Por isso, Senhor, na Tua presença oramos e somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, então, concluído aí mais um culto. Eu quero orar por você que é ofertante, dizimista, ofertante, dá sua oferta de primícia. Domingo que vem também teremos nosso culto online, nosso culto presencial ali no Hotel Galante, será no próximo dia 10 de janeiro, tá? Então, você já marca aí na sua agenda. Ó, janeiro estamos bem cheinhos. 10 será o nosso culto no Hotel Galante. 17 será o batismo na Praia do Flamengo. E 24 será o nosso culto de novo ali no Hotel Galante, ok? Então, no dia... E a recepção de novos membros e a entrega dos certificados de membresia das pessoas que vão se batizar, dia 24, tá bom? Então, já marca aí na sua agenda ali no Hotel Galante. Vai ser dia 10 e dia 24 e dia 17, ali na Praia do Flamengo. Nós vamos colocar mais informações mais pertinho para você estar conosco. Senhor, obrigado pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, por aqueles, ó Deus, que dão ofertas de primícias, ó Deus, que fazem com que a sua casa seja multiplicada, por aqueles que são dizimistas, que fazem, ó Deus, com que o devorador seja repreendido, com aqueles, ó Deus, que são liberais, ó Pai, fazem, ó Deus, com que as janelas dos céus, ó Pai, os bons tesouros escondidos desçam sobre eles. Abençoa, obrigado pela fidelidade da tua igreja, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. Dá-nos um local, Senhor, nosso, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abre uma porta para nós, Senhor, num lugar nosso, próprio, ó Deus, para ali podermos cultuar e louvar o teu santo nome. Essa é a nossa oração. Abençoa o teu povo, abra as portas. Obrigado pela vida do Wellington, Senhor, que começou a trabalhar esta semana, Senhor. Tu abriu a porta de emprego para ele, e que a tua graça e misericórdia seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, e vou dar a benção apostólica, vou ficar aqui no Zoom para conversar com os irmãos, quem quiser falar comigo, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre a tua vida, levante seu rosto e te dê a paz. Com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus, bom almoço, que a graça e a paz do Senhor Jesus te acompanhem todos os dias. Então, até domingo que vem, no nosso próximo culto, em nome de Jesus. Com uma palavra de ano novo, com algo que Deus vai transformar a sua vida e vai te direcionar para o ano de 2021. Fique na paz. Voltar agora, se você quiser, aqui no Zoom, conversando com os irmãos.